brabo. Toma. O jogo dessa rodada tem favorito, até porque, com base na minha avaliação dos 20 times, com base em campo, bola e momento vivido, a projeção mostra que Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo são favoritaços, e as outras partidas vão ser bem equilibradas. O Felipe Luiz precisou de 45 minutos para cair nas graças da torcida, coisa que o Tite não conseguiu fazer em um ano quase. Obviamente isso não quer dizer que vai dar certo, mas pelo menos a gente já começou a conhecer o estilo do novo técnico do Flamengo. A promessa de início era por um time intenso, e foi exatamente isso que a gente viu durante os 90 minutos no Maracanã. Aliás, principalmente no primeiro tempo, o Corinthians simplesmente não viu a cor da bola. O Flamengo sufocou desde o tiro de meta, conseguiu encaixar sua marcação e não deixava o Corinthians trocar 3 passes em sequência. Então o time do Ramon Dias começou a se livrar da bola. Mas o jogo foi exatamente isso aí que o Felipe Luiz falou, mano. O Flamengo criando muito, e depois ele ainda fala assim, peco em não ter medo e às vezes atacar demais. Já no final do segundo tempo, mesmo que o Flamengo tenha feito um jogo muito superior, quase que o Corinthians busca o empate, porque o time do Flamengo começou a abrir espaço. E sem se esforçar praticamente, o Flamengo recuperava e verticalizava, sempre tentando colocar o Bruno Henrique em situação de X1 contra o Fagner. Afinal, Felipe Luiz já tinha avisado, com 3 minutos de jogo, que o caminho do gol era pelo lado do campo, e foi exatamente assim que o Flamengo abriu o placar. E um lance, inclusive, que começa a partir de uma pressão do Gerson e do Eric Pulgar. Já aproveito também para falar sobre outra característica que eu reparei. O Flamengo buscou muito essas inversões de um corredor para o outro. O intuito era tentar pegar a defesa desorganizada na hora de fazer o balanço, com o ponta ou o lateral em situação de 1 contra 1. A forma que o De La Cruz atrai a marcação do Rian e solta no momento exato para deixar o ataque em superioridade numérica é um absurdo completo. Assim como a movimentação inteligente do Alexandro, que ao invés de bater de frente com o André Ramalho, explora o corredor e recebe livre, depois do Bruno Henrique induzir 3 jogadores do Corinthians cortando pra dentro. Simbólico que o melhor jogador em campo na estreia do Felipe Luiz tenha sido o lateral esquerdo, né? E isso aqui é um golaço do Alexandro. Tô bem curioso pra ver qual vai ser a postura do Flamengo nesse próximo jogo. Golaço é forte, mas foi um bonito gol do Flamengo. Bonito gol do Flamengo. Contra o Bahia, fora de casa, na Fonte Nova, onde o time do Rogério Ceni não perde há mais de 2 meses. É o 4º melhor mandante do Brasileirão. A parada é muito dura. E assim, por mais que o resultado tenha sido bom pro Corinthians, o papo de resiliência, o de que soube, pelo menos pra mim, não cola. Até porque o time do Ramon sobreviveu ao jogo de ida no Maracanã, muito por conta dos milagres que o Hugo Souza operou e também, é claro, a mudança de estratégia no segundo tempo. O problema no primeiro tempo não foi o losango no meio-campo, e sim os espaços que surgiram nos corredores por conta da falta de recomposição em muitos momentos de pelo menos um dos jogadores do trio de ataque. No intervalo vieram os ajustes táticos que realmente dificultaram a vida do Flamengo, até porque... Mano, eu sempre falei na minha visão, o problema do Corinthians não é o time não ter peças. Pra mim, o Corinthians tem peças interessantíssimas, mas eu acho o time muito irregular. E eu acho que é pior pro futebol, pior pro nível de entrega, você ter um time irregular do que um time sem peças. Às vezes num time sem peças brilhantes assim, mas regular, você arruma ali taticamente e você consegue pontuar legal. Moleque, um time com algumas peças que são brilhantes, mas ele é muito irregular, às vezes, uma peça descompõe. Por exemplo, mano, esse Hugo pra mim, o Mateuzinho, acho complicado, sabe? O Gustavo Henrique não me agrada, o Félix Torres não me agrada, agora o Neneca eu já acho pica. O Garro dispensa comentários. Aí eu gosto muito do Coronado, por exemplo. E aí eu acho que vai, sabe? E não é a mesma coisa pressionar uma linha de 5. E aí sim, depois de encurralar o seu adversário durante boa parte do jogo, o Flamengo, no meu entendimento, soube sofrer. Afinal, time nenhum do mundo vai conseguir passar os 90 minutos sem ceder finalização. Vocês já entenderam meu ponto, né? Por mais que o Corinthians tenha sim melhorado na reta final, não diminui o amasso que foi esse primeiro jogo no Maracanã. E os números mostram exatamente isso. Sempre importante a gente lembrar, né? Essa escalação alternativa que a gente viu contra o
Flamengo vem de uma necessidade do Corinthians em reagir no Campeonato Brasileiro. E o próximo jogo vai ser muito osso, contra o Inter embalado e que não perde como visitante há 4 jogos. Galo e Vasco foi um jogo de xadrez, uma partida que exigiu muita aplicação tática e atenção das duas equipes. Sendo assim, venceu aquela que errou menos, venceu o terceiro colocado do ranking. O Vasco tá vivaço pra volta e não cai essa semana porque, no meu entendimento, fez um bom jogo. Foi corajoso, verdade que eu foi... ia falar com todo respeito, velho. Pô, eu acho que não era pro Vasco cair aqui no Power Ranking não, mano. Foi jogar com o Galo fora, semifinal de Copa do Brasil, pô, voltou vivão. Cheio resultado assim, normal. Pido por essa coragem, mas eu gostei da postura. A estratégia de pressionar a saída de bola e marcar por encaixe logo de início surpreendeu o Galo e fez do Vasco um time... E viado, o meu protegido Felipe Coutinho, mano, que eu todo santo dia fico aqui na live defendendo, falando, mano, eu não desisti dele, não dá pra tirar conclusão cedo, a adaptação demora, muitos anos sem jogar no futebol brasileiro. Mano, contra o Galo ele jogou muita bola, viado. Jogou muita bola, participou muito do jogo. Só, pô, vou te falar, se fizer a soma de quanto tempo a bola ficou no pé dele, só no meio campo com ele dominando, girando pra um lado, girando pro outro, achando um passe, saindo da marcação, o golaço que ele fez... Pô, ele participou muito bem desse jogo. Muito competitivo. Essa postura fez com que o Atlético tivesse dificuldade pra... Agora, não sei se eu escalaria ele contra o Juventude não, tá? Acho que eu escalaria o Payet, seguraria o Coutinho. Pelo visto, o Coutinho vai pra jogo. Mas eu acho que eu escalaria o Payet. Se bem que, pô, vai ter um tempo legal depois desse jogo, né? Colocar em prática o seu estilo e manter a posse de bola por longos períodos. Esse foi o bônus. Agora, o ônus foi deixar Maicon e Léo no mano contra uma das melhores valeu Lerdão 0-0. duplas de ataque do Brasil. Demorou um pouquinho, mas os desencaixes na marcação apareceram e isso ficou claro no lance do gol, que surge de uma movimentação inteligente, tanto do Hulk quanto do Paulinho. Repara que depois do lançamento do Lianco, o Léo fica perdido. Ele estava acompanhando o Paulinho, mas volta para fazer a cobertura no Hulk, que já estava sendo marcado, mesmo que a distância pelo Maicon. Essa movimentação gera um espaço mínimo, que é suficiente para o Paulinho conseguir aproveitar, fugir da falta, atrair a marcação do Maicon e soltar no Hulk. Claro que eu também preciso elogiar o jogadoraço de bola que é o Guilherme Arana, afinal, ele fez um belíssimo gol. E não foi por acaso não, tá? Esse mesmo desencaixe já tinha acontecido minutos antes, depois de um lançamento do Everson em que o Léo hesita, nem acompanha o Paulinho ou impede que o Hulk receba. E assim o Galo tem mais uma situação de ataque perigosa. E a virada veio logo na sequência, a partir de mais erros individuais do Vasco, mas a gente também não pode tirar o mérito do Galo, que praticamente não admitiu nenhum erro do seu adversário. Impossível não falar sobre o Felipe Coutinho, né? Fez o seu melhor jogo desde o retorno e aos pouquinhos vai recuperando a forma física. Moleque, sabe qual é o foda? Qualquer um fã do Felipe Coutinho, se a rapaziada, tipo, tira a cor da imagem, a qualidade da imagem, sabe aquela imagem que é só, só o movimento, como se fosse um desenho, todo mundo conseguiria cravar que foi o gol do Felipe Coutinho, moleque. O jeito dele é muito fácil de identificar. Um erro do seu adversário. Impossível não falar sobre o Felipe Coutinho, né? Fez o seu melhor jogo desde o retorno e aos pouquinhos vai recuperando a forma física ideal. No quesito qualidade técnica, a gente nunca teve dúvida, né? Afinal, quem sabe não desaprende. Sem tempo para descanso e já pensando na pausa da data FIFA para se preparar para o jogo de... pegou uma sequência muito difícil, velho. E, pô, vou te falar, achei que saiu, pô, vivo. O Vasco jogou contra Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Flamengo, Palmeiras fora, Cruzeiro fora, Palmeiras em casa, né? Só que o Vasco, a 777 vendeu a porra do jogo por 1 milhão. Um jogo que teve 7 milhões de receita de bilheteria. E a 777, que, pô, felizmente faliu e acabou, vendeu por 1 milhão. Então o Vasco jogou contra o Flamengo, contra o Palmeiras, sem ser no Rio de Janeiro, contra o Cruzeiro fora, contra o Galo fora, e ele sai com empate contra o Flamengo, perde por 1-0 na falha do Ryan Palmeiras, aí empata contra o Cruzeiro fora e perde por 1 gol no jogo da Copa do Brasil pro Galo e, pô, tá vivão pro segundo jogo. Achei que passou, eu achava que o prejuízo ia ser maior. Volta da Copa do Brasil, o Vasco recebe o Juventude nesse final de semana, que é o segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro, mas o jogo promete. Do outro lado, mesmo se optar por mandar a campo um time alternativo, o Galo, que não perde em casa há mais de mês, é favoritaço contra o Vitória.
Foram 3 derrotas seguidas, mas o Fluminense, enfim, deu uma resposta. E não só em termos... Mas vou te falar, mano, eu acho que a rapaziada que tá comentando... Eu não vi ainda o comentário do Celso, né? Mas eu acho que a rapaziada que tá comentando sobre esse jogo não viu o jogo. Tô começando a ter essa sensação. Pô, no de placa hoje, pô, o Jorge Igor, que é excelente, pô, falou que o Fluminense voltou a jogar. Mano, o Fluminense não jogou bola ontem não, velho. O jogo do Fluminense foi horrível. É claro que o torcedor do Fluminense tem que ficar feliz, porque agora foda-se. O que importa é pontuar. O que importa é pontuar. Mas, moleque, o jogo foi horrível. O Fluminense fez de tudo pra perder o jogo. O Cruzeiro perdeu o gol pra caralho. Perdeu muito gol. O Fábio salvou adoidado. E aí o Arias, pô, no lance de craque junto com o Ganso, achou o gol na chance que teve. Não jogou nada o Fluminense. De resultado, não. A postura contra o Cruzeiro no Maracanã foi diferente. Se é que já não tinha ficado claro durante o jogo, o Mano fez questão de explicar na coletiva que a estratégia era subir a marcação e explorar as deficiências de um estilo de jogo único, mas que exige Cruzeiro, mano, que porra é essa, velho? muito entrosamento. É no mínimo curioso. A mesma saidinha que contribuiu para que o Flu tivesse nessa posição quase ajudou o time a sair da zona do rebaixamento. Só que tem o outro lado da moeda também. Até porque quando você... O Tricolor melhorou muito em relação a outros partidos. Não quer dizer que foi bom. Ah, concordo. Mas também, pô, vou te falar já. Não tinha como não melhorar em relação às partidas contra o Atlético e... Contra o Atlético Mineiro e contra o Goianiense. Ou tô mentindo? E contra o Atlético Goianiense foi uma das atuações mais tenebrosas da história do planeta Terra. Jogo horrível, contra o Lanterna. Então, ó, se não melhorasse também, filho, aí... Você marca alto, surgem espaços às costas. O torcedor do Fluminense sabe disso muito bem. E seguindo esse modelo, o Cruzeiro criou uma grande chance. Dentro da loucura que foi o primeiro tempo, eu questiono demais a escolha pelo Manuel, que claramente tá sem ritmo de jogo, e a justificativa do Mano de que o Antônio Carlos é mais lento, eu não sei pra vocês. Agora, foi bom pro Fluminense que poupou o Thiago Silva, né? Mas ao mesmo tempo tem um problema. O Thiago Silva deve voltar no próximo jogo do Fluminense, que é contra o Flamengo. Amanhã? Não, amanhã não, né? Na próxima rodada. O Fluminense já jogou essa rodada, né? Na próxima rodada. Só que ele volta, não poupou, ele tá machucado. Cara, então, acho que, tipo assim, ele não está lesionado ainda. Eu acho que o Fluminense colocou pra evitar, porque ele jogou no sacrifício na Libertadores. Mas o que rola? Esse jogo contra o Flamengo, que é o próximo jogo do Fluminense, o Thiago Silva joga. Só qual o problema? Ele tá com 2 amarelos, eu acho. Porque o Fluminense foi pra esse jogo contra o Cruzeiro com alguns jogadores suspensos. E alguns desses jogadores que estavam suspensos tomaram amarelo. Se eu não me engano, o Marcelo tomou... Teve mais alguém que tomou também de linha, não vou lembrar agora. O Keno tomou também. Não vão poder jogar contra o Flamengo. Só que pro jogo contra o Flamengo, eu acho que o Fluminense já fez outros pendurados. Porque eu acho que só nesse jogo o Fluminense tomou mais 8 amarelos. Mas pra mim não cola. No segundo tempo, entra o Bernal, equilibra o time e aí então, depois do gol marcado pelo Fluminense, a partir de um passe espetacular do Ganso e uma finalização impecável do John Arias, o Flu soube sofrer. Fez falta quando precisou, desacelerou o jogo e principalmente na grande chance que cedeu, o Fábio apareceu muito bem. Um detalhe importante é que esse já foi o jogo da 29ª rodada do Fluminense, então agora é descanso e muito treino durante a data FIFA. Afinal, faltam 5 vitórias. Kenny e Marcelo não jogam contra o Flamengo. Então, perfeito, mas depois desse jogo contra o Flamengo, o Fluminense tem um jogo contra o Vitória, que é confronto direto lá no Barradão lotado. E aí, pra esse jogo contra o Flamengo, quem que chega pendurado? Isso que eu quero saber. Ah, o Fluminense tem um jogo atrasado antes, né? Verdade, mano, contra o Atlético Paranaense. Não, pô. É depois do jogo contra o Flamengo. É depois do jogo contra o Flamengo. O Fluminense vai jogar dia 17 contra o Flamengo, dia 22 contra o Atlético Paranaense, o adiado, e dia 26 contra o Vitória. Não, correto, tá certo. É depois do Flamengo, mas é antes do Vitória, que é o jogo que eu tava falando. Você tá certo. Então, ó, ele joga contra o Flamengo, e aí vai ter... Já não vai ter o Keno e já não vai ter o Marcelo. Só que eu acho que ele vai com uma penca de atletas pendurados para esse jogo. Se esses atletas tomarem cartão, eles não enfrentam o Atlético Paranaense. E é foda, porque, tipo assim, esses times, isso serve pro Corinthians, serve pro próprio Atlético Paranaense. Eles não podem tirar o pé. Ai, não toma cartão. Mano, todo jogo é final, tá ligado? Todo jogo é final. Se deixar ponto pelo caminho aqui, vai azedar. Então, é difícil você pedir pro cara, ai, pô, segura nesse jogo aí. Não tem como. Como é que vai... vai entrar mais leve na dividida? Não dá.
horas para o Fluminense se livrar do rebaixamento. Depois de 2 eliminações muito doloridas, o São Paulo retomou o caminho das vitórias no Majestoso, que é sempre complicado, mas o que me chamou a atenção de verdade foi a postura do time. O São Paulo teve 2 jogadores a mais para algo além de 30 minutos no clássico, e o gesto do Zubeldia pedindo pro Lisieiro guardar a posição ao invés de tentar subir e matar o jogo, goste ou não, resume o que foi o time dele no Mané Garrincha. Faltou muita atitude, tanto que o Corinthians, que teve 2 expulsos, chegou até mesmo a pressionar. E lógico que muita gente se revoltou com isso, mas pelo menos no meu entendimento, a solução tá longe de ser mandar o Zubeldia embora ou então facilitar a saída dele pro Boca Juniors, nada disso. Até porque seria muito injusto da minha parte simplesmente esquecer que o Zubeldia assume o São Paulo no meio da temporada, troca o pneu com o carro andando e agora, pela primeira vez desde que chegou, ele vai ter semanas, no plural, livres para treinar. A partir de agora, o São Paulo tem um jogo por semana, e já que o G6 está praticamente garantido, o objetivo desse campeonato brasileiro é terminar no G4, e aí vai dar para sentir o quão efetivo ou não é o Zubeldia nessa preparação para enfrentar... Porra, o São Paulo, tipo assim, qual é a parada, como eu posso dizer, mano, o que muda pro São Paulo efetivamente, assim, de terminar em 4º e 5º? Pô, a questão de você ir direto? Só, né? Dinheiro? Ah, pode ser. 2 datas a menos. Mas é mais essa questão, porque eu acho que se vai pra pré, passa, tá ligado? E aí, ao mesmo tempo que você, ganha menos, você faz uma receita a mais ali, se pá, né? De bilheteria, por ter um jogo a mais. Enfim, faz diferença, que é maneiro você já ir pra Libertadores direto. Mas eu acho que o São Paulo vai disputar Libertadores de qualquer jeito, com pré ou não, entendeu? Pro jogo contra o Flamengo, o Fluminense tem Fábio, Thiago Silva, Bernal e Marquinhos pendurados. O Marquinhos, foda-se, tá pendurado há 10 jogos e nem entra. Agora, o Fábio, o Thiago Silva e o Bernal... adversários específicos. E a gente vai ver isso colocado à prova logo contra o Cuiabá. Com a ausência do Caleri, por exemplo, será que ele vai tentar alguma coisa diferente ou vai simplesmente colocar o André Silva para exercer uma função que a gente sabe muito bem, né? Não é tanto assim a dele. Vamos descobrir em breve. Agora, uma coisa é certa, vencer o Cuiabá é obrigação. Depois de exatas 10 semanas, o Power Ranking tem um novo líder. O Palmeiras chegou à sua 5ª vitória consecutiva. Contando só o Campeonato Brasileiro, já são 6 e tá jogando muita bola. O Botafogo é o nosso 2º colocado, não só pelo tropeço contra o Grêmio, mas também os outros 2 empates nessa sequência de 5 jogos, que sim, teve um saldo positivo pela classificação, mas a distância na liderança diminuiu. Logo depois da eliminação na Libertadores, o Palmeiras era o 3º colocado no Campeonato Brasileiro, 4 pontos atrás do Fortaleza e 5 do próprio Botafogo. Hoje a distância entre os dois é só de um único pontinho e o time do Abel depende só de si para ser campeão. E isso passa sim pelo próximo jogo, mas principalmente por manter o rendimento depois de enfrentar o Bragantino, que não venceu 4 dos últimos 5 jogos. Agora, fato é que se o Botafogo perder o Brasileiro pro Palmeiras de novo, tomando essa virada de novo, claro que não se compara com a do ano passado, mas ainda assim o Botafogo for lá e beliscar a Libertadores, pô, torcedor do Botafogo quer que se foda. Quer que se foda o brasileiro. Não, que se ganhar a Libertadores, mano, título que eles não têm. Jogos em casa com direito agora, se não ganhar nada, aí fudeu. 2 derrotas. Falo isso pelo nível de enfrentamento altíssimo desses próximos 5 jogos. Encara o Juventude, que só perdeu 2 jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. Depois, confronto direto contra o Fortaleza, dispensa comentários. E ainda tem um derby contra um adversário que vem em viés de alta e que precisa se salvar do rebaixamento. A maioria das boas notícias para essa pedreira de sequência vem do departamento médico. O Mike pode até pintar entre os titulares contra o Braga, enquanto o Estevão volta a ser relacionado, mas só deve começar mesmo contra o Juventude. Agora, tem que ser dito também, se o Palmeiras conseguiu manter o nível, mesmo com desfalques relevantes, a tendência é que com esses retornos o time seja ainda mais competitivo. O Botafogo também conta com um reforço muito importante, um reforço entre aspas, né, que o Júnior Santos ficou fora mais de 2 meses e voltou com um belíssimo cartão de visitas. É verdade que o Baço estava impedido, mas a jogada é linda, digna da qualidade que ele tem. Ainda dentro desse recorte dos últimos 5 jogos, é impossível a gente não falar da crescente do Thiago Almada, que foi decisivo contra o Corinthians no segundo tempo da partida. Mas ele é craque mesmo, não tem pra onde correr. O time do Arthur Jorge
Jorge já não era o melhor em campo e também, é claro, no Morumbi contra o São Paulo. O gol no tempo regulamentar foi dele e o pênalti que poderia ter custado a classificação, ele foi lá e converteu. Sobre a semi da Libertadores, inclusive, ainda que o Botafogo tenha sido o melhor time nos 180 minutos do confronto, me chamou muita atenção a falta de efetividade, que poderia ter deixado a eliminatória bem mais tranquila. Foram quase 3 gols esperados e só um único marcado. Além disso, o Botafogo, diferente de Fortaleza e Palmeiras, segue vivo na Libertadores, o que é ótimo, claro, mas também é uma preocupação pelo lado físico, até porque vai pesar mais. Foi assim no clássico contra o Fluminense, jogo equilibradíssimo, que foi decidido no detalhe. Nessas 10 rodadas que faltam, outro ponto que precisa ser levado em consideração são os mandos de campo. Em tese, 5 jogos em casa, 5 fora, só que o Nilton Santos vai receber shows, então mais 2 vão ter... Eu vou te falar, em nenhum momento do campeonato o mando de campo faz tanta diferença como faz a partir de agora. Ser longe do tapetinho. Próxima parada é contra o Atlético, mas convenhamos, né? O Furacão na Liga Arena não assusta mais ninguém. É o terceiro pior mandante e não vence em casa pelo Campeonato Brasileiro há quase 4 meses. Setembro foi um mês quase perfeito pro Internacional. Nas 6 partidas disputadas, 5 vitórias e um único empate. Aproveitamento que faz o time sonhar com uma vaga direta pra Liberta. Além do modelo implementado pelo Roger Machado, que eu falei um pouquinho sobre na semana passada, essa série invicta, que ao todo já dura 8 jogos, passa muito também pelo rendimento de algumas peças específicas. Como, por exemplo, o Wesley, que foi muito decisivo no último jogo contra o Vitória, e assim ele conseguiu igualar o maior número de participações em gols da sua carreira. E olha que tinha acontecido lá em 2020, quando ele ainda estava no Palmeiras. E ele tá vivendo também a sua fase mais goleadora da vida. Aliás, se a gente somar os gols marcados pelo Wesley em 2022 e 23, não dá os que ele marcou nessa temporada. Isso sem falar que o cara é o artilheiro do Inter. Ao lado de outros 2 jogadores, o Ener Valencia, que foi titular contra o Vitória, mas deve voltar para o banco de reservas assim que o Borré se recuperar da lesão, o que deve acontecer, segundo a previsão do próprio Internacional, depois da data FIFA. O Borré volta pro Grenal. E claro, o grande nome do Internacional... É o Ener Valencia que joga amanhã? ...nos últimos anos. A fase do Alan Patrick é qualquer coisa. Cravar amanhã, falando sério, titular nos últimos 5 jogos, e ele teve participação na Neoquímica Arena. Jogando a vida. Participação decisiva no resultado em todos eles. 4 gols e 2 assistências nesse recorte. Faltam só mais 11 jogos e por isso a missão é tão difícil. Mas se mantiver essa pegada, ele pode superar a sua melhor temporada em números. Próxima parada é na Neoquímica Arena contra o Corinthians, que vem desgastado pós-Copa do Brasil, mas não perde como mandante no Campeonato Brasileiro há mais de 4 meses. Ou seja, jogo duro. Depois de meses se dividindo entre Brasileirão e Sul-Americana, que sempre pesa muito mais... O Corinthians botou quantos titulares pra jogar contra o Flamengo? 6? 6 começaram jogando? Neneca, André Ramalho, Martínez, Charles e Garro. Pô, sei lá, mano. É porque, pô, semifinal de Copa do Brasil é muito bizarro. Tipo, pode parecer muita loucura você falar, pô, acho que tem que... Mas, viado, a situação que tá no Brasileiro, mano, acho que não era pra botar ninguém, viado. Qual é, viado? A situação do Corinthians é muito ruim, cara. Clubes do Nordeste, pelas viagens, o Fortaleza só vai ter 3 jogos em outubro. E eu aproveito pra deixar um disclaimer. O primeiro, contra o Grêmio, é logo nessa sexta, bem... O Neneca pode jogar todos, que o Neneca é goleiro. Mas, por exemplo, eu não colocaria o Garro, por exemplo, pra jogar de titular. Pertinho da publicação do nosso Power Ranking, exatamente por esse motivo que eu nem vou me alongar muito sobre ele. Dito isso, agora que o Lion vai focar única e exclusivamente... Também Fagner e André Ramalho estão suspensos. E, pô, mas vou te falar, mano, eu acho que o Romero também tá suspenso, se eu não me engano. Agora, o Fagner não jogar, na minha visão, mano, pô, pode ser ruim, mas também, viado, pô, tem jogo que o Fagner, pô, só atrapalha, mano. Pesado toda a vida, pô, perde pra todos atacantes adversários na corrida, então... Agora, o Romero, que tá fazendo gol toda hora, faz falta. O André Ramalho faz falta, entendeu? No Campeonato Brasileiro, a tendência é que o Vojvoda possa repetir mais vezes uma escalação de um jogo pro outro. Eu nem preciso te falar que isso aí pode afetar positivamente o desempenho de um time que já é o melhor do retorno. E ainda tem confrontos... Qual o próximo jogo do Corinthians, depois do Inter? Eu não sei se o Corinthians tem jogador pendurado pra esse jogo
de amanhã. Aí depois é o Cap, em casa também. Pô, esse jogo contra o Cap aqui, mano, tem que ser força total e absoluta, se possível, o time completo, porque perder o mínimo de jogador possível, porque não pode cogitar não fazer 3 pontos. Mas a tabela do Corinthians é mais fácil, né? Depois do Cap pega o Cuiabá fora, tem que ganhar também. Aí pega o Palmeiras, aí realmente é mais difícil, mas é clássico. Aí pega o Vitória no Barradão, eu não subestimo o Vitória no Barradão. Aí Cruzeiro em casa, tem que dar os pulos pra ganhar. Vasco, ele tem que dar os pulos pra ganhar, mas se Deus quiser o Vasco vai ganhar. Pô, a tabela do Corinthians é acessível, mano. É uma tabela acessível. Diretos contra Palmeiras e Internacional. A meta da diretoria é chegar aos 64 pontos. Pontuação essa que seria mais do que suficiente para superar a melhor campanha de um nordestino na história do Brasileirão. Feito esse do próprio Fortaleza, quando em 2021 o time conseguiu 58 pontos e terminou na 4ª colocação. Fora que somar 64 pontos também te garante 99% de chance de conseguir uma vaga direta para a próxima Libertadores. Na tela de vocês... E tá ótimo. E é isso aí que eu acho que vai acontecer mesmo. Fortaleza vai bater o recorde histórico de pontos do time na competição. Vai pra Libertadores, ano fodão. Mas, pô, comigo não cola essa ideia de que vai brigar por título até a última rodada. Eu acho que vai brigar por título até umas 4, 5, assim. Faltarem umas 4, 5. Mas chegou ali na reta final mesmo. Pô, eu já acho que não vai estar brigando pelo título. Eu acho que esse título aqui é Botafogo e Palmeiras brigando. Até o final, literalmente, entendeu? O ranking dos 10 melhores times do Brasileirão pós-ida das semifinais da Copa do Brasil e também os jogos que rolaram nesse meio de semana. A gente roda isso aí pra você conhecer os 10 piores times do Brasil. E especialmente nesse episódio, já que toda a rodada 29 acontece no sábado. E se ganhar, tu fica de xereca? Pô, não, mano, vou te falar, não acabaria não mudando nada pra mim. Fortaleza é um time até que eu, assim, simpatizo. Eu ia estar errado na previsão que eu tô fazendo, mas eu também não sou nenhum dono da verdade não, gente. Aqui é só minha opinião só. Eu acho que não vai, tá ligado? Eu acho que não vai. Assim como, pô, já fiz um monte de previsão e deu errado. Assim como também já fiz um monte que deu certo. Corre o risco quem tá tentando, né, velho? Peço pra você sentar o dedo no like, porque vai me ajudar demais.